E se tudo aquilo que você sempre acreditou ser força fosse, na verdade, a fagulha que desperta o ódio silencioso de quem te inveja em segredo? E se o seu brilho não iluminasse o caminho, mas queimasse os olhos de quem vive nas sombras? Quando um narcisista te observa e enxerga em você algo que ele não pode controlar, nem destruir, o jogo muda. Não é mais sobre amor, nem sobre disputa, é sobre sobrevivência simbólica. Porque para o narcisista, sua força não é apenas uma ameaça, é um lembrete cruel de tudo o que ele nunca será. Você já sentiu que no instante em que começa a se reerguer, alguém que dizia te admirar começa a te sabotar em silêncio? Que quanto mais você se alinha consigo, mais ele tenta te distorcer? Isso não é acaso, é arquétipo. É a colisão entre a sombra do outro e a sua luz interior. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós, acabamos projetando nos outros. E quando um narcisista se depara com alguém que espelha sua fraqueza mais profunda, alguém que não precisa dele para existir, ele não ataca por impulso, ele ataca por necessidade. Mas ele não virá como inimigo, ele virá como espelho quebrado, como mão estendida que esconde uma lâmina. Ele virá como aquele que te elogia para os outros, mas te silencia quando você fala. Ele sorrirá ao ver você vencer, desde que a vitória seja pequena o suficiente para não ofuscar o trono de barro que ele construiu com mentiras. Porque quando você se torna muito forte, o narcisista não quer que você caia. Ele quer que você se destrua, tentando ser aceito por ele. E aqui está o dilema que dilacera em silêncio. Quanto mais íntegro você se torna, mais perigoso você se torna para quem vive de máscaras. O seu poder não está no que você mostra, mas no que você não precisa provar. E é exatamente isso que o enlouquece. Ele fará de tudo para te confundir, para te transformar na caricatura de si mesmo, para te fazer questionar até o que é real. Mas há um segredo que poucos sabem. Um movimento específico que o narcisista sempre faz quando sente que está perdendo o controle. Esse movimento não é visível aos olhos comuns. Está escondido nos detalhes, nos silêncios, nas inversões psicológicas que ele projeta sobre você. E se você não perceber a tempo, acabará aprisionado em uma narrativa que nunca foi sua. Mas há um padrão, um código oculto que Carl Jung ajudou a decifrar. Um mecanismo ancestral que se ativa quando sua alma começa a romper os grilhões do falso amor. E é esse segredo que você está prestes a enxergar. Se tiver coragem de ir até o fim, você já se perguntou por que sua força incomoda tanto? Não aquela força que grita, mas a que cala, a que não precisa provar, apenas existe. Há algo no seu silêncio que faz barulho dentro do outro. Algo na sua presença que acende a escuridão alheia, como se você, sem querer, revelasse a sombra que ele tenta esconder até de si mesmo. O narcisista não teme o que você diz. Ele teme o que você desperta. Porque quando você se ergue com inteireza, você lembra a ele de tudo que está despedaçado por dentro. E esse reflexo é insuportável. Por isso ele se aproxima com máscaras. Não para te amar, mas para te desconstruir por dentro, peça por peça, até que você duvide da sua própria solidez. E faz isso sutilmente, como se esculpisse a sua insegurança com mãos carinhosas. Porque ele sabe, um corpo forte pode ser quebrado com força, mas uma alma firme só pode ser corroída com dúvidas. Carl Jung já dizia que o inconsciente projetado no outro cria monstros quando não é reconhecido. E o narcisista é esse inconsciente em carne viva, negando suas próprias dores enquanto tenta enfiá-las em você. Você já percebeu como ele te enxerga melhor quando você está mal? Como os elogios vêm com mais facilidade quando você está no chão? Ele não quer a sua morte, quer a sua rendição. Ele quer que você desista de si e aceite o lugar que ele mesmo ocupou, o de quem só existe para confirmar a grandiosidade do outro. Mas há algo em você que resiste, uma centelha antiga.
Um olhar que já atravessou desertos, uma voz que ainda sussurra verdades que ele nunca vai compreender. E é aí que começa o jogo mais perigoso. Ele vai tentar te convencer de que esse brilho é perigoso, que sua autonomia é arrogância, que sua clareza é ameaça. Vai inverter tudo, vai distorcer a narrativa até que você comece a se perguntar se não está mesmo exagerando. Porque o narcisista sabe manipular não com palavras, mas com a ausência delas, com os silêncios que te punem, com os olhares que te anulam, com o não dito que te obriga a se retrair. A presença dele é como um campo energético que suga sua expansão. Você começa a se calar para evitar conflito, se retrai para não ser acusado, se diminui para não ferir. E aos poucos vai sendo treinado a não existir por completo. É uma prisão sem grades, feita de pequenas concessões que parecem inofensivas, mas vão dilacerando sua essência gota por gota. E quanto mais você tenta entender, mais você se perde. Porque o problema nunca esteve em você, mas ele te fez acreditar que estava. E agora talvez você perceba, não é que ele tenha medo da sua força, ele tem pavor da sua consciência. Porque uma pessoa consciente é livre, e quem vive de controle não suporta a liberdade do outro. Jung nos ensinou que aquilo que reprimimos não desaparece, apenas encontra novas formas de se vingar. E o narcisista é essa vingança, não contra você, mas contra o que você representa, a possibilidade de cura. E cura, para quem vive doentio, é ameaça. Você sente isso no ar, uma tensão invisível quando você se afirma, um desconforto quando você sorri com verdade. É como se a sua autenticidade rasgasse o tecido ilusório que ele costurou ao redor de si. E aí ele recua, mas só para planejar o próximo ataque, porque enquanto você for inteiro, ele será incompleto. E a alma dele não suporta ser lembrada disso. Mas o mais cruel é que ele não quer destruir você com ódio. Ele quer te desconstruir com amor. Quer te fazer acreditar que está cuidando, quando na verdade está podando. Quer ser o sol que te aquece, enquanto rouba sua luz aos poucos. E quando você estiver apagado, ele vai te chamar de ingrato, de difícil, de instável, porque ele precisa que você duvide de si para continuar vivo dentro de você. E agora a pergunta que ecoa: quantas vezes você aceitou ser menos para ser aceito? Quantas vezes se calou para manter a paz? Quantas vezes engoliu seu próprio grito para não incomodar quem dizia te amar? Essas memórias ainda moram aí, escondidas, sufocadas, mas vivas, e neste momento começam a despertar, uma por uma. E quando despertam, não pedem permissão, pedem libertação. O segundo golpe é sempre o mais silencioso e, por isso, o mais perigoso. Não chega com gritos nem com acusações diretas. Ele se infiltra nos seus dias como água que penetra nas rachaduras de uma rocha, imperceptível no início, mas capaz de desintegrar tudo por dentro com o tempo. É nesse momento que o narcisista já mapeou suas forças e, mais importante, seus pontos de ruptura. Ele já sabe quais memórias te fazem tremer, quais palavras te cortam sem deixar marcas e quais silêncios te matam mais do que qualquer briga. O segundo golpe é a inversão da realidade, o ato de fazer você acreditar que o problema não está nele, mas em você, até que a sua própria percepção se torne um campo minado. Você começa a perceber algo estranho. O que antes era claro, agora parece nebuloso. Situações óbvias se tornam confusas e o que você sente é constantemente colocado em dúvida. É como se ele tivesse acesso a um interruptor invisível dentro da sua mente e pudesse ligar e desligar a sua confiança quando quisesse. Carl Jung nos alertava que aquilo que não é reconhecido no consciente governa a vida como destino. O narcisista conhece essa verdade de forma instintiva. Ele sabe que se conseguir distorcer a sua visão sobre si mesmo, ele não precisa te aprisionar fisicamente. Você fará isso por conta própria. Esse golpe vem mascarado de cuidado. Ele se aproxima como alguém que quer te ajudar a ver melhor a situação. Mas o que ele realmente quer é que você enxergue o mundo pelos olhos dele. E nos olhos dele, você é sempre insuficiente. Suas reações são sempre exageradas. Sua dor é sempre um drama. Suas vitórias, quando existem, sempre carregam um mas no final.
Aos poucos, a sua mente começa a se alinhar a essa visão distorcida, e você passa a se policiar antes mesmo de agir, como se estivesse vivendo sob a constante vigilância de um juiz invisível. O mais cruel desse segundo golpe é que ele não se manifesta como uma tempestade, mas como uma névoa. Você não percebe o momento exato em que se perde, porque cada distorção é pequena o suficiente para parecer irrelevante, mas quando se acumula, transforma o chão em que você pisa num território instável, onde cada passo pode ser um erro. Jung diria que é nesse ponto que a sombra do outro começa a habitar você. As projeções que antes vinham de fora, agora vivem dentro da sua voz interna, e você já não sabe se está ouvindo a si mesmo ou ao eco de quem quer te controlar. E há um detalhe perverso. Quando você tenta confrontá-lo, ele já tem a narrativa pronta. Ele vira o tabuleiro, passa a acusar você exatamente das coisas que ele fez. Se ele te silenciou, vai dizer que você é quem não ouve. Se ele te diminuiu, vai alegar que você é quem o desrespeita. É como lutar contra um reflexo distorcido no espelho. Quanto mais você tenta explicar, mais parece que está provando o ponto dele. É nesse jogo que muitos se perdem para sempre, porque a dúvida é a prisão mais difícil de escapar. Você se lembra de como tudo começou? Do momento em que a sua força o incomodou pela primeira vez. Ele não reagiu imediatamente. Esperou, observou. Deixou você acreditar que estava seguro. E quando o golpe veio, não foi para te destruir de uma vez. Foi para plantar uma semente de insegurança que ele sabia que cresceria com o tempo. Ele não quer que você caia. Quer que você apodreça de dentro para fora, para que quando desmoronar, seja fácil convencê-lo de que foi tudo culpa sua. Esse segundo golpe é a etapa em que ele cria um novo você dentro da sua própria mente. Um você fraco, dependente, confuso. Esse personagem vai ganhando vida e substituindo lentamente a sua identidade real. E o mais assustador, você começa a defendê-lo, começa a justificar as ações dele, a minimizar as dores que sente, a explicar para os outros que não é tão ruim assim. Porque aceitar a verdade significaria encarar o quanto você foi manipulado. E isso dói mais do que permanecer preso. Mas há algo que ele não controla, a sua essência. Essa parte de você que não pode ser moldada por nenhuma narrativa externa. Essa força que existe antes de qualquer memória dolorosa. Essa voz que, mesmo abafada, ainda sussurra nos intervalos do silêncio. Isso não é você. Carl Jung falava sobre o processo de individuação, o ato de se tornar aquilo que realmente é, livre das projeções e amarras alheias. E é exatamente isso que o narcisista teme no segundo golpe, que você desperte para o fato de que ele não é a sua verdade, apenas o ruído tentando encobri-la. Você percebe como ele reage quando você começa a duvidar das distorções? Ele intensifica o controle, aumenta o drama, busca novas formas de te puxar para o papel que escreveu para você. É como se a sobrevivência dele dependesse de manter você dentro da história que ele criou. E, de certa forma, depende mesmo, porque, sem o controle sobre você, ele é obrigado a encarar o próprio vazio. E poucos têm coragem para isso. O segundo golpe, portanto, não é sobre machucar seu corpo ou suas finanças. É sobre sequestrar sua percepção da realidade. Porque se ele controla a forma como você enxerga o mundo, ele controla quem você é dentro dele. E enquanto você acreditar que não pode confiar em si mesmo, estará acorrentado a ele, mesmo que fisicamente distante. Essa é a armadilha invisível que muitos nunca percebem, até o dia em que, de repente, o ar se torna irrespirável e o silêncio ensurdecedor. E talvez agora você comece a sentir essa inquietação no fundo do peito, essa mistura de raiva e lucidez que diz que algo está errado. É o sinal de que a névoa está começando a se dissipar. E quando a visão clareia, o narcisista sabe que o jogo muda. Mas antes que isso aconteça, ele ainda tem cartas para jogar. E o próximo movimento pode ser o mais brutal de todos. O terceiro golpe não é barulhento nem urgente. Ele se instala como quem pede abrigo por uma noite, e quando você percebe, já rearrumou os móveis da sua casa interna.
É o golpe da erosão do eixo, a tentativa calculada de roubar o seu centro de gravidade. Aqui o narcisista não quer apenas confundir a sua visão. Ele quer esvaziar o seu sentido de orientação, até que você precise dele para decidir o que sente, o que pensa, o que é. Carl Jung sussurra por trás dessa noite. Quando o ego se desconecta do self, qualquer voz externa com promessa de certeza vira um Deus menor. E é exatamente isso que o narcisista se esforça para ser dentro de você. Um altar de respostas rápidas para perguntas que exigiriam coragem. É o terceiro no golpe porque acontece quando a dúvida já foi plantada e regada. A realidade invertida cumpriu seu papel e agora ele pressiona a ferida com luvas de veludo. Ele não nomeia sua dependência, ele a perfuma. Fala de cuidado, de parceria, de lealdade. Está sempre por perto quando você hesita, sempre ausente quando você transborda. É um relógio psíquico que só bate nas horas que interessam a ele. E pouco a pouco, você passa a consultar esse relógio para tudo. Para sorrir, para pedir ajuda, para silenciar um pressentimento que insiste em nascer. Você percebe? Você começa a pedir licença para ser você. Ele não te proíbe de crescer. Ele te convence a crescer pelas raízes erradas. A cada passo que ensaia sua autonomia, ele oferece um cenário onde a sua coragem parece imprudência, sua intuição parece delírio, sua alegria parece descuido. E você, faminto por pertencimento, começa a negociar consigo mesmo. Diminui um desejo aqui, apaga uma fagulha ali, abandona um ritual silencioso que te mantinha inteiro, até que um dia você estranha o próprio rosto. A alma sente e não sabe dizer. O corpo percebe e não encontra palavras. Apenas um peso mudo, um nó antigo na garganta, um cansaço que não se explica. Jung chamaria isso de afastamento do centro, quando a psique sem eixo se rende ao campo gravitacional da sombra alheia. O terceiro golpe opera pelas estações do afeto. No começo ele aquece, depois ele entorpece, por fim ele congela. O aquecimento cria o vínculo, o entorpecimento embota o discernimento, o congelamento te deixa imóvel, esperando a ordem que vem de fora. E quando você ousa mover-se por conta própria, ele aciona o que há de mais primitivo: medo de abandono, culpa herdada, vergonhas que você pensava ter superado. Não é sobre o que você faz, é sobre o que ele reacende. Complexos antigos, notas esquecidas de uma música que sua infância ouviu muitas vezes. Você começa a confundir passado e presente, o rosto dele e o rosto de quem te marcou antes. Transferência, diria Jung, um velho fantasma vestido de novidade. É por isso que o terceiro golpe é tão eficaz. Ele não te captura pelo que você não conhece, mas pelo que você conhece bem demais. Ele se aproxima dos seus mitos pessoais, dos seus pactos silenciosos, daquelas frases que você jurou que nunca mais acreditaria. E de súbito você acredita nelas de novo. Só que agora com argumentos sofisticados, com uma lógica que parece irrefutável, com promessas de paz que exigem a sua renúncia. O narcisista aprende a língua da sua alma não para te decifrar, mas para te domesticar. Ele traduz sua linguagem simbólica em regra, seu mistério em manual, sua singularidade em dívida. A partir daqui, a prisão dispensa cadeados. O terceiro golpe te treina para se vigiar. Você edita suas frases antes de dizê-las, pesa suas expressões, calcula o espaço que ocupa em cada sala, mede o volume dos próprios passos. A vida, que antes era travessia, vira uma passarela estreita e cada gesto parece suscetível a julgamento. E o julgamento mora em você. A plateia inteira coube num único olhar. Ele. O olhar que você aprendeu a consultar antes de existir. Essa é a maior vitória do terceiro golpe. A instalação de um superego com a assinatura do outro. Uma voz que não é sua, repetindo ideias que não são suas, como se fossem consciência. Mas consciência liberta. O que te aprisiona é condicionamento. Há momentos, porém, em que o self sobe como maré, sem aviso, sem licença. Você está numa fila qualquer, em silêncio, e algo em você pergunta: desde quando
Eu pedi permissão para respirar. A pergunta assusta, porque parece insubordinação. Mas é só vida voltando a pulsar. A psique, empurrada para longe do centro, não desiste de você. Ela envia sonhos incômodos, lapsos de memória, pequenas rebeldias que você interpreta como defeito, um atraso, uma mensagem não respondida, um riso que escapa em hora errada. Sinais de que a alma está procurando saída. O terceiro golpe tenta transformar esses sinais em pecado, e você passa a se punir por trilhas que poderiam te salvar. É nessa fase que ele se torna ainda mais solícito, ainda mais atento, ainda mais envolvente. Ele também percebe a maré e se apressa em redecorar a cela. Coloca flores, oferece promessas, promove pactos de recomeço. Não é mudança, é manutenção. A maquiagem não é para te embelezar, é para te confundir de novo. Você concorda com pequenas concessões e no dia seguinte descobre que concedeu a si mesmo inteiro. O limite foi cruzado e mal havia uma linha. A cada promessa de amanhã, ele te rouba o hoje e você aprende a viver de alívio, não de alegria, de trégua, não de paz. Jung insistia: a individuação exige confronto com a sombra, não fuga dela. O terceiro golpe triunfa quando você esquece que tem sombra própria. Você passa a viver como se a única escuridão disponível fosse a dele, como se a única noite fosse a que ele cria. Mas sua sombra é um território de força. Nela moram impulsos que, integrados, te devolvem presença. Nela moram verdades que, encaradas, te devolvem liberdade. O narcisista sabe disso e tenta te convencer de que olhar para si é egoísmo, que confrontar é ingratidão, que dizer não é violência. Sua autonomia vira ameaça, sua espiritualidade vira capricho, sua introspecção vira frescura. Tudo para que você continue pedindo permissão para ser. No fundo, o terceiro golpe se alimenta de uma pergunta sutil: quem te autoriza? Quando você responde com o nome dele, você já perdeu. A cura começa quando essa pergunta cai no vazio e encontra outra resposta: ninguém. A autorização brota do self, essa instância que não precisa provar nada, porque é alicerce, não fachada. A partir daí, as engrenagens do golpe começam a ranger. Você não muda de casa numa noite, mas abre janelas. E o ar que entra é antigo e novo ao mesmo tempo. Antigo porque sempre foi seu. Novo porque pela primeira vez em muito tempo você o reconhece. Ainda assim, o terceiro no golpe não desiste fácil. Ele apela para memórias partilhadas, para confidências, para o mapa de vulnerabilidades que aprendeu com a convivência. Oferece uma colheita de intimidades como prova de amor, mas o fruto é sempre condicionado. Amor desde que você desista do seu eixo. Você começa a notar que toda reciprocidade tem uma fatura invisível. E ao notar, sente culpa por notar. Não é curioso? Sentir culpa por perceber uma dívida que você nunca contraiu. Esse é o sinal inequívoco de que a marionete está cortando os fios. Então algo acontece. Não um evento cinematográfico, mas um gesto mínimo. Você diz uma frase inteira sem editar. Você volta a um lugar que amava e tinha abandonado. Você reza sem pedir desculpas por estar em silêncio. Você dança sem precisar de música. Você ouve um sonho e decide não explicá-lo com racionalizações apressadas. É pouco para o mundo, mas é muito para a alma. O narcisista, percebendo, chama de fase, de teimosia, de birra. E você sorri por dentro, porque quem sabe de travessias reconhece nascentes. O terceiro golpe queria transformar sua fome em coleira, e por algum tempo conseguiu. Só que a fome verdadeira não é por aprovação, é por sentido. E sentido não se compra, não se mendiga, não se negocia. Sentido se encontra quando o caminhar e o coração se reencontram no mesmo compasso. É esse compasso que começa a voltar, primeiro tímido, depois constante. E cada passo nessa cadência devolve a você uma peça do mapa. Não todas, não ainda, mas o suficiente para lembrar que há um norte que não cabe em nenhuma mão que não seja a sua. Você não precisa fazer barulho para sair, precisa apenas voltar a ouvir o som do próprio nome dentro do peito. O narcisista vai chamar isso de delírio, de ego inflado, de ingratidão.
Mas você já sabe, quem precisava que você fosse pequeno não amava você, amava o palco onde te colocava. Jung diria que o self não compete com máscaras, o self apenas acende a luz. E quando a luz acende, os cenários de papelão perdem o encanto. O terceiro golpe, que um dia pareceu uma sentença, vira apenas uma lição. Nunca mais terceirizar o seu eixo. E ainda assim, há um último movimento que espera por você. Mais sombrio, mais sedutor, mais perigoso, porque parece libertação e é laço. O quarto golpe não chega como ameaça, chega como presente. O quarto golpe é o mais traiçoeiro de todos, porque ele não vem com dentes à mostra, nem com ameaças veladas. Ele vem embalado em flores, em promessas de recomeço, em palavras que soam como bálsamo para feridas antigas. Depois de desgastar seu corpo, confundir sua mente e roubar seu eixo, o narcisista muda a tática. Agora, ele veste a máscara da redenção. É o quarto no golpe, porque é justamente nesse ponto que ele percebe que a sua força ainda não foi destruída, apenas sufocada, e que talvez você esteja prestes a escapar. Então, ele se reinventa como salvador para reconquistar o espaço que a sua lucidez começou a tomar. Essa fase é perigosa porque mexe com a sua memória afetiva. Ele sabe exatamente quais gestos te emocionam, quais palavras despertam sua nostalgia e quais lembranças fazem você acreditar que, no fundo, ele tem um lado bom. De repente, aquele que te feriu aparece como se fosse outro, mais calmo, mais sensível, mais disposto a ouvir. Ele fala de erros como quem carrega arrependimento, mas a confissão nunca vem sem justificativa. Ele reconhece parte da dor que causou, mas a envolve em explicações que deslocam a responsabilidade para circunstâncias, para terceiros ou até mesmo para você. É o pedido de desculpas que não fecha a ferida, apenas a adormece. O quarto golpe se apoia no que Carl Jung chamava de arquétipo do curador ferido, mas distorcido. Aqui, o narcisista se apresenta como alguém que também sofreu muito e por isso errou. Ele te convida a entrar numa narrativa onde vocês seriam duas almas quebradas tentando se reconstruir juntas. É uma armadilha de empatia. Ele sabe que sua capacidade de compaixão é grande e é justamente aí que ele finca as garras. Ele oferece migalhas de afeto e chama de banquete, entrega pequenas concessões e as apresenta como transformação profunda. E você, exausto de lutar, começa a acreditar que talvez valha a pena tentar mais uma vez. E é assim que o ciclo se fecha, sem parecer um ciclo. Ele volta a ter acesso ao seu mundo interno, mas agora como aliado. Você se sente culpado por desconfiar dele, afinal está se esforçando tanto. Mas repare, o esforço nunca é para que você seja livre, e sim para que a ligação permaneça. A mudança nunca é para que você encontre seu caminho, mas para que você continue a se mover em torno dele. É como trocar as grades da prisão por cortinas de seda. Parece mais confortável, mas a porta continua trancada. No quarto golpe, ele também recorre a gestos simbólicos que falam diretamente ao seu inconsciente. Jung dizia que os símbolos têm poder, porque comunicam com partes de nós que a razão não alcança. O narcisista entende isso de forma instintiva. Ele reaparece com um presente que remete a um momento feliz, revive uma tradição que vocês tinham, menciona detalhes íntimos que você achava esquecidos. Tudo calculado para reacender a sensação de que ele me conhece como ninguém. E ele realmente conhece, mas não para te libertar, e sim para te manter. A atmosfera dessa fase é enganosa porque, à primeira vista, parece paz. Você sente que o peso diminuiu, que a tensão baixou, que há mais risos e menos conflitos. Mas é uma paz que exige vigilância, uma paz que depende de você evitar certos assuntos, engolir certas verdades, não tocar em certas feridas. Você começa a perceber que está mais preocupado em não estragar o clima do que em viver plenamente. E essa autocensura, disfarçada de maturidade, é o mecanismo que garante que o quarto golpe funcione. O mais insidioso é que nessa etapa ele também encena vulnerabilidade. Fala sobre seus próprios medos,
admite inseguranças, compartilha histórias dolorosas da infância. Parece uma abertura genuína, mas na prática é uma forma de criar um pacto invisível. Eu me mostro frágil, então você não me abandona. Esse vínculo de pseudo-intimidade é poderoso, porque ativa em você o instinto de proteger. De repente, você se vê defendendo aquele que te feriu, justificando suas atitudes para os outros, minimizando seus erros para preservar essa nova versão dele. E é aí que o quarto golpe cumpre seu objetivo: reinstalar o laço emocional com menos resistência. Porque quando você acredita que está diante de um novo ciclo saudável, baixa a guarda. E com a guarda baixa, pequenas manipulações começam a voltar, mas você as interpreta como falhas humanas comuns, não como sinais de abuso. A mesma inversão de realidade do segundo golpe começa a se infiltrar, só que agora temperada com ternura. É um veneno diluído que se acumula sem ser percebido. A psique, porém, tem seus alarmes. Jung lembrava que o inconsciente envia sinais simbólicos quando algo ameaça a integridade do self. Você pode começar a ter sonhos com casas que não são suas, com portas que não abrem, com estranhos que usam o rosto de pessoas conhecidas. Pode sentir um desconforto inexplicável nos momentos de maior paz. Pode perceber um leve peso no ar quando o silêncio se prolonga demais. São mensagens internas dizendo: isso não é o que parece. Mas, se você ignorar esses sinais, o quarto golpe se consolidará e o ciclo se repetirá com ainda mais força. A armadilha final dessa etapa é fazer você acreditar que não existe mais golpe, que tudo o que aconteceu antes foi apenas aprendizado, que agora é diferente. O narcisista quer que você esqueça que ele é capaz de desmontar seu eixo, e nada apaga melhor uma memória do que uma falsa sensação de segurança. É nesse ponto que muitos se entregam de vez, acreditando que chegaram a um equilíbrio. Mas equilíbrio que depende de apagar partes suas não é equilíbrio, é rendição. E quando o quarto golpe se instala por completo, o próximo passo é inevitável, porque toda farsa precisa de manutenção e a energia para sustentar uma máscara é finita. Quando ela começa a rachar, ele parte para o movimento mais extremo de todos, aquele que não busca mais manipular para manter, mas manipular para punir. O quinto golpe não é mais um laço, é um ultimato, e ele virá como um terremoto emocional. Você está pronto para ver o que acontece quando a máscara cai? O quinto golpe é o ponto sem retorno. Não há mais sedução, não há mais cortinas de seda, não há mais promessas. Ele não vem para manter o vínculo, vem para destruí-lo, mas de uma forma que leve junto partes essenciais de você. É o quinto no golpe, porque nesse estágio o narcisista já não teme te perder, teme te ver livre. Se no quarto golpe ele ainda tentava te prender com a máscara da redenção, agora a máscara cai, e o que surge é a face crua do controle. É como se todo o esforço anterior tivesse sido um cerco, e este fosse o momento em que ele finalmente fecha as muralhas e começa o ataque final. O quinto golpe é a execução lenta de um plano que sempre esteve lá, mesmo que de forma inconsciente. Ele sabe que não pode apagar sua essência, mas pode tentar contaminá-la com tanta dor, confusão e culpa que mesmo quando você sair, carregue com você a sombra dele. Carl Jung alertava que aquilo que não se torna consciente retorna como destino, e o narcisista quer exatamente isso, que você leve para o futuro as correntes que ele colocou no presente. Assim, ele continuará vivo dentro de você, mesmo ausente. Esse ataque é direto e brutal porque não busca mais manipular sua percepção com sutilezas. Ele começa a invalidar suas memórias de forma aberta, a ridicularizar suas emoções, a expor suas fragilidades para terceiros. Se antes ele escondia o jogo, agora passa a usar o escárnio como arma. Ele quer corroer sua autoestima até que qualquer vitória sua pareça um acidente, qualquer sorriso seu pareça fora de lugar. É como se dissesse: se você não vai ser meu, não será de mais ninguém.
nem de si mesmo. O quinto golpe também mexe com a sua rede de apoio. Ele espalha versões distorcidas da sua história para amigos, familiares, colegas. Planta dúvidas sobre o seu caráter, questiona sua estabilidade, insinua que você é ingrato, instável ou perigoso. Esse isolamento social não é apenas para te punir, é para cortar qualquer ponte que possa te levar para longe dele. E quanto mais você tenta se defender, mais ele distorce sua reação para confirmar a narrativa que criou. É um círculo vicioso que te esgota emocionalmente até que a ideia de lutar pareça inútil. Jung dizia que a perda da conexão com o self leva ao colapso da energia vital. O narcisista conhece esse colapso, não em teoria, mas na prática, e quer vê-lo acontecer em você. Por isso, no quinto golpe, ele ataca os lugares onde você ainda guarda luz. Se a sua força está no trabalho, ele tentará minar sua confiança profissional. Se está nas relações afetivas, ele lançará dúvidas e insinuações para criar rupturas. Se está na sua espiritualidade, ele zombará ou tentará desqualificar suas crenças. O objetivo é um só: fazer com que qualquer fonte de sustentação que não dependa dele perca o sentido. O mais cruel é que, nesse estágio, ele não precisa mais estar presente o tempo todo. O que foi plantado nos golpes anteriores agora floresce como autossabotagem. Você começa a se questionar antes mesmo que ele diga algo. Se pune preventivamente para evitar críticas. Se retrai antes de ousar. É como se o narcisista tivesse deixado um dispositivo interno programado para acionar sempre que você se aproximar da liberdade. E esse dispositivo não é físico, é psicológico. É o eco dele na sua voz interna. Mas o quinto golpe também revela algo que ele teme: a sua capacidade de perceber. Por mais que a dor seja profunda, existe um momento em que a consciência atravessa a neblina. Talvez seja um dia comum, numa situação banal, quando uma palavra dele já não provoca o mesmo impacto. Ou quando, no meio de uma tentativa de humilhação, você percebe que está sentindo mais pena do que medo. É o self começando a retomar o comando, mesmo sob ataque. Jung chamaria isso de momento de ruptura da identificação com a sombra alheia. É quando você começa a ver o outro pelo que ele é e não pelo que ele quer que você veja. O narcisista percebe essa mudança e o quinto golpe se intensifica. Ele passa a alternar explosões de agressividade com períodos de silêncio absoluto, forçando você a viver numa tensão constante. Essa instabilidade é calculada. O corpo e a mente, em estado de alerta, consomem energia demais para que sobre alguma para pensar com clareza. É um desgaste crônico que te mantém cativo, não por correntes visíveis, mas pela fadiga existencial. E ainda assim, é justamente no quinto golpe que a sua libertação pode começar. Porque sem máscara, sem disfarces, sem ilusões, você vê o narcisista em sua essência. E ao vê-lo, entende que nada que ele diz sobre você é verdade. Entende que o campo de batalha nunca foi externo, mas interno. E que a guerra sempre foi pela posse da sua narrativa. Quando essa compreensão se instala, o vínculo perde força. Ele pode gritar, manipular, punir, distorcer, mas não pode mais habitar o centro da sua identidade. O quinto golpe é paradoxalmente o mais destrutivo e o mais revelador. É onde muitos se quebram, mas também onde alguns renascem. Porque diante da tentativa final de aniquilação, o self reage com tudo que ainda resta. Lembranças esquecidas de quem você era antes do cerco, lampejos de coragem que pareciam mortos, desejos que ele nunca conseguiu mapear. É nesse ponto que você percebe que a sua história não acaba no último golpe. Ela pode pela primeira vez começar de verdade. E talvez essa seja a parte que ele nunca vai entender. Golpes podem ferir, podem atrasar, podem marcar. Mas se a sua essência continua viva, ela sempre encontrará um caminho de volta para casa, mesmo que a caminhada seja longa, mesmo que os passos sejam lentos, porque o que o quinto golpe tenta destruir é justamente aquilo que em você é indestrutível. E quando você descobre isso, o jogo finalmente muda. Há algo que fica quando a voz se cala. Não é o som das palavras, mas o peso delas.
É a sensação de ter atravessado um corredor longo, estreito e de ter tocado com a ponta dos dedos paredes que carregam histórias que você não sabia que eram suas. Carl Jung dizia que não despertamos a luz imaginando figuras luminosas, mas tornando consciente a escuridão. E agora, depois de cada golpe, depois de cada dobra da narrativa, essa escuridão não é mais um lugar de medo, é território revelado. Você percebe que mesmo na tentativa de aniquilação, algo permaneceu intacto. Não é força no sentido comum, é uma resistência silenciosa que vive abaixo da pele, no lugar onde os olhos não alcançam. O narcisista tentou moldar o seu reflexo, mas não alcançou a sua essência. Essa parte que não se curva, que não negocia, que não precisa ser validada para existir. É essa centelha que, mesmo abafada, mantém a respiração da alma. O que antes era dor pura, agora é também mapa. Cada golpe deixou marcas, mas as marcas, vistas de longe, formam um desenho. Não o desenho que ele tentou impor, mas um símbolo próprio, como se cada fissura revelasse o contorno de quem você sempre foi. A jornada não foi uma linha reta, mas um labirinto. E labirintos não existem para aprisionar, mas para testar quem está pronto para encontrar a saída. Há um momento inevitável em que você se dá conta de que a libertação não vem do outro se transformar, mas de você deixar de esperar que ele o faça. É nesse instante que o laço perde força. A corrente não se rompe com um estalo, ela enfraquece, até que um dia, sem esforço, você percebe que já não a carrega. E a liberdade, ao contrário do que imaginava, não é um grito, é um silêncio inteiro. Os rostos, as palavras, os gestos dele talvez ainda visitem sua mente. Mas agora eles chegam como figuras de um sonho que começa a perder cor ao amanhecer. Você pode observá-los sem se perder dentro deles. Pode lembrar sem reviver. Pode ver a sombra sem ser engolido. Jung diria que quando reconhecemos a sombra, ela deixa de nos dominar. E é isso que está acontecendo. Você está retomando a posse do seu próprio nome. Talvez ainda haja dias de dúvida, dias em que a voz dele ecoe como se fosse sua. Mas até nesses dias, algo mudou. Agora você sabe que existe um lugar dentro de si onde essa voz não entra. Um território sagrado, protegido, intocado. E toda vez que você volta a ele, a clareza retorna. A verdade não grita, ela apenas se mantém de pé. E se um dia você se perguntar se valeu a pena atravessar tudo isso, lembre-se, a dor não veio para definir você, mas para lapidar. Assim como a pedra precisa do corte para se tornar cristal, a alma às vezes precisa da fricção para revelar seu brilho mais profundo. Nenhum golpe é capaz de apagar o que foi gravado no núcleo do seu ser. Por isso, quando pensar em tudo o que viveu, permita-se transformar o peso em direção. Use as cicatrizes como pontos de orientação. Olhe para si não como quem sobreviveu, mas como quem voltou a ser dono do próprio caminho. Porque a maior vitória não é vencer o outro, é não permitir que ele defina o seu destino. E agora, enquanto essa última frase repousa, sinta o eco dela se espalhar por dentro. A liberdade começa no instante em que você decide não se explicar para quem nunca quis entender. Que essa verdade encontre um lugar em você e floresça quando precisar dela. Se essa travessia falou com alguma parte sua que estava em silêncio, deixe esse silêncio se transformar em movimento. Compartilhe essa jornada com quem precisa dela. Escreva nos comentários o que despertou em você. Curta, inscreva-se e continue aqui. Porque algumas estradas só podem ser percorridas juntos e há muito mais para descobrir quando a luz e a sombra aprendem a caminhar lado a lado.